Boa noite, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Tá todo mundo juntinho hoje, né? Aí arrumou as cadeiras mais juntinhas, hoje mais pra frente, para não ficar sozinha, para não ficar sozinha aqui na frente, viu? Então, gente, como eu falei a semana passada, hoje a gente vai falar de um assunto que pode ter uma visão assim mórbida, mas por outro lado pode ser uma visão também de que a gente exercita, né? Pensar sobre, falar sobre, e automaticamente nosso cérebro vai se acostumando. Não que ele mude, mas ele vai se acostumando. Então, pelo menos para a gente trazer para uma normalidade que ainda não existe, mas muita gente já consegue ver isso de uma forma mais, digamos assim, normal. Vou falar assim meio triste, mas é verdade, é ver uma coisa mais natural. Então a gente vai falar sobre a comemoração dos mortos e funerais, e coincidentemente, como diz a Magali, essa semana é finados, né? Dia 2, falei, se eu tivesse escolhido para cair, não ia cair, sabe? Aí, olha, gente, foi? Foi. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Prestam-se para ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre seus túmulos? Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que a terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem noutro dia qualquer. Então, aí a pergunta já de cara com relação ao cemitério, né? Porque ele vai falar assim, eles vêm, eles dão valor a isso, né? Ao lance do dia, porque aqui é dia 2, mas em outros países tem dia dos mortos, que são outras datas, tá? Mas vamos considerar o nosso, que é dia 2 aqui de novembro. Então ele fala que eles acodem, eles ouvem esse chamado, porque é uma oportunidade, às vezes, deles sentirem proximidade desse sentimento. Mas isso porque a gente estipulou que dia 2 vai no cemitério. Porque se a gente não for e lembrar, vai ser a mesma coisa. Tanto faz ser no cemitério, ser na garagem da sua casa, ser no quarto, ser no parque, aonde for. Não interessa, porque o que vai chegar naquele ser que já foi, né, que está do outro lado, é um sentimento. É aquilo que a gente pensa sobre ele, é que a gente lembra sobre ele, as memórias que a gente tem. Agora, é válido o dia dos finados? É. Por quê? Eu chegava a pensar que não tinha interesse. Mas, na verdade, aonde se aglomera um sentimento, automaticamente fica mais forte. Então, quando as pessoas vão até lá, aglomera-se um número de pessoas. Então, automaticamente, a frequência fica mais forte para aquilo. Então, o espírito é, bom, está todo mundo lá, então é uma oportunidade de sentir isso. Mas, e é cultural. É necessário ir ao cemitério? Não. O cemitério faz alguma diferença para eles, para quem já foi, para quem passou do outro lado? Nenhuma. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Então a gente vai ver até a questão do jeito que é o túmulo, que não sei o que e tal. A gente vai falar sobre isso também. Então, não é necessário, mas é totalmente errado? É dizer, não. É uma cultura, um número maior de pessoas vão estar lá, consequentemente, é uma oportunidade que o espírito vai lá, encontra um que é parente, amigo de Evelyn, de Kátia, de Mara, está agrupado. Então, o sentimento de amor, o sentimento de afeto vai ser uma coisa emanada maior. Então, não é nada proibido. Pode ir? Olha, todo e qualquer sentimento de afeição, de amorosidade, de lembrança feliz, não de choro, não de dor.
não de sofrimento. Lembra que a gente falou a semana passada, né? Tudo chega porque é frequência. Se vai chegar, então é bom sempre lembrar que se eu posso emanar alguma coisa boa, ótimo. Se eu não posso, eu tento evitar até emanar o que não é tão bom. Por quê? O que é bom sempre auxilia. E se for num grupo maior, se for numa quantidade maior, pode, quem sabe, não sei, aí uma visão minha, pode até auxiliar aqueles que estejam em maus lençóis, vivenciando situações não tão legais ali no cemitério. E a gente sabe disso, né? Então pode fortalecer, às vezes, até uma situação de amparo, tá? Então, não é necessário, mas não é errado. É essa questão do dia, tá? Mas o de finados, né, para eles, um muito especial, reunião junto de suas sepulturas, nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque também é maior das pessoas que o chamam pelo pensamento em tais lugares. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Pois é, aquilo que a gente acabou de falar, porque tem um número maior, ele vai. Mas lembrando sempre, ele não vai porque o João, a Maria está lá. Não lhe interessa o nome que ela faz, o que está acontecendo com ele. O que interessa é aquela ligação que ficou entre vocês. Entre ele que foi, aquele espírito que já não tem mais o corpo, a ligação com aquele que está aqui ainda. Então, se for uma ligação de afetividade, independente do lugar, ele pode aproveitar esse momento. Mas se você estiver na sua casa no dia de finados e falar assim, pô, estou lembrando, mas eu tenho que ir no cemitério porque é cultural, se eu não for, a vizinha vai comentar que, poxa, que pessoa desalmada, né? Que acontece isso. Perdeu a pessoa agora há pouco tempo, nem foi visitar mais o túmulo. Acontece isso. Por quê? Porque é cultura isso. É cultura. Agora, a questão é como você vai se sentir. Se você for lá por obrigação, desculpa, mas ele não vai estar ali. Porque você foi por uma obrigação física, material, de ego. Porque alguém pode comentar que você é fria. Porque é isso que acontece. A gente tem que, quando a gente começa a ver essa questão da morte de uma forma mais natural, a gente começa a ser taxado de frio. Você é frio, você não sente. Mas isso, lembra que eu falo sempre, isso é emoção. E emoção não é racional. Se eu entender e compreender os processos, eu posso ter tristeza, mas eu não preciso ter emoção desregrada. Entende? Então, às vezes você pode falar, mas eu não queria, porque tem gente que vai, porque alguém vai comentar, porque a família vai falar, mas não se sente bem lá dentro do cemitério. Mas se sente na obrigação de ir por uma coisa de protocolo, sabe assim? Eu tenho que comprar a flor eu tenho que ir lá porque vão reparar que, ou então aquela história, vão reparar, os outros vão ver que o túmulo está mal cuidado. Já ouviram isso? Ninguém está cuidando do túmulo aí, vão chamar atenção, você vai ficar chateado porque alguém vai fazer comentário. Isso tudo é ego. Isso tudo é a persona. Isso tudo é esse personagem que você vive em função do que o outro acha de você, também nessa situação. Então, se você no dia de finados já não tem uma pessoa que você ame e tal, e que você sente no fundo do seu quintal, na sua janela, no seu quarto, sozinho. Relembre as coisas que vivenciou com quem foi. Chame, sabe assim, agradeça o período que esteve junto. É dolorido? Sem dúvida. Mas
essa calma e essa afeição, esse amor com calma, faz bem para você e para quem está do outro lado. Então, precisa ir? Não necessariamente. Mas se você sentir que você deve ir, porque lá você fica, você se entrega mais, não há problema nenhum. Mas o que eu estou dizendo é, faça aquilo que o coração manda e não por protocolos mundanos, tá certo? E eu comia a resposta, tá? Vou ver se eu consigo ver aqui. Pode ler. Sob que forma ainda parecem como veríamos se pudessem tornar-se visíveis? A resposta eu acho que eu comi porque ela era simplesmente essa. Exatamente como ela era. Exatamente como ela era. Ai, assim, se eles pudessem, assim como muitos videntes, pessoas que veem, né? Veem outros que já se foram, né? Eles podem se apresentar para pessoas que veem de N maneiras. N maneiras. Por quê? Porque uma vez em espírito, ele pode mudar a forma. Ele não tem uma forma, como é que eu posso dizer, sólida, a matéria é diferente. Então, digamos que ele pode se metamorfosear, né? Agora eu olho para uma pessoa que eu quero estar junto, a pessoa lembrou de mim de muito tempo. Quando eu vivia aqui, essa pessoa foi, eu tinha 10 anos, então já passaram-se muitos anos. A realidade dessa pessoa física era diferente, a vestimenta, o jeito de falar, concorda? Mesmo 50 anos já dá uma diferença, né? Como ele vai se apresentar? Como você lembra dele? Que é a forma com que ele faz essa conexão. Mas ele pode se alterar, metamorfosear, mas ele pode apresentar como você exatamente como ele é. A diferença é que ele não vai apresentar, principalmente depois de um tempo, depende muito da condição do espírito, mas principalmente quando ele vai por uma questão de saúde, falta de saúde, né? É muito comum, quem aqui já sonhou com pessoas, avós, pais, mães que já se foram, é muito comum a gente vê-los sem o problema da doença. Jovem, saudáveis, né? Assim como eu vi, conversei com a minha mãe há um tempo atrás, de dizer, ué, mas você está andando. Porque na minha cabeça, o que ficou era daquele momento de muito tempo que ela ficou com problema de locomoção, né? Então, tinha problema nas pernas, então tinha um problema muito sério de locomoção, quase que precisava carregar para andar. E quando eu a vi do outro lado, eu disse, mas você está andando? Tipo, você não tem nada? Ela olhou pelas pernas dela, ótima, ótima, e virou as costas andando, como que diz assim, aqui eu não tenho nada, entende? Porque a gente sempre tem a nossa referência daqui. Então, como eles podem se aparecer? Como eles quiserem. Normalmente, é como você se lembra dele. Ele vai apresentar para você como você se lembra. Isso não adianta. Se você for apresentar uma pessoa diferente, você vai olhar e falar, sai de mim, jacaré. Né? Agora, se é alguém conhecido, é claro. Mas isso só quem tem condições de ver. Por enquanto, só vidente. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sente algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles, que lhes importa a terra. Só pelo coração somos presos a ela, desde que aí ninguém mais lhe vota afeição, nada mais prende o espírito a esse planeta que tem para si o universo inteiro. Muito bem. Ele fala, aí tem digamos assim, alguma coisa que não bateu muito, pergunta e resposta. E os esquecidos? Quem normalmente é esquecido?
Não precisa necessariamente ter sido muito mal, mas assim, não deixou muitos afetos. Concordam? É aquele ponto que eu tenho. Ele já exagerou, mas é mais ou menos. E aí, ó, ninguém vai visitar. E aí, assim, sentem algum pesar por verem que nenhum amigo. Imagina assim, você imagina a cena? O espírito está lá, vem o fulano, vem o ciclano, vem todo mundo e não vem ninguém para ele. Sabe aquela coisa assim de igual prisão? A fila chega para um monte de gente, não chega para aquele. A pergunta é essa: o que o espírito sente? Aí a resposta é: que lhes importa a terra? Se ele ainda está numa linha de ignorância, não é maldade, tá? Vamos dizer que ele é ignorante ainda. Se ele está nessa linha, ele não consegue ter nada preso ao coração, ou é muito pequeno ainda. E aí, ó, ele fala que nada, já que ninguém mais tem afeição por ele, nada prende ele aqui, ele tem o universo inteiro. Epa! Ele vai onde quer. Ele sai põe uma escadinha. Ele está aqui, e aí tem um outro lá, outro espaço lá em cima, outro apartamento, aí vai, tem a cobertura, ele sai, ele fala, ninguém deu bola para mim, eu vou lá para um outro lugar melhor, eu tenho o universo inteiro. É por aí? Por isso que é incongruência, né? Porque se ele é esquecido, ninguém lembrou, lá no túmulo, ele está falando aqui, relação a cemitério. É uma pergunta meio tola. Porque se ninguém lembrou, por que ele veio? O que traz ele de volta? É lembrança. Lembrança que eu acabei de falar, afetiva. Mas se ele é esquecido, então ele nem saiu dali. Ele estava ali ainda, ele ficou por ali. Ele está o tempo todo por ali. Então ele está acostumado que ninguém vai ver. Porque ele não deixou feição. Então ele não tem condições de sair e falar, não dou nem bola para vocês, porque eu tenho o universo inteiro para andar. Você falou um dia aqui, você tem um pensamento bom, um pensamento ruim, o espírito sente lá. Sim, certo? sim. Então, de qualquer maneira, se ele apareceu, alguém tem um sentimento por ele, mesmo que seja ruim. Mas nesse caso, às vezes ele nem foi. Às vezes ele está ainda num plano muito material, se utilizando do nosso ectoplasma para poder ficar por aqui, para vivenciar. E eu não estou falando de gente maldosa, não. Eu só estou falando de alguém que não tem o conhecimento que ele é espírito, que ele pode continuar vivendo, que ele tem outras coisas pela frente, que ele tem ainda a eternidade pela frente. Não tem conhecimento. E aí, por ele não saber, lembra que eu falo sempre, ele não sabe, então o que ele vai fazer diferente se ele não sabe que tem diferente? Ele não conhece. Então ele fica por aqui. Ele anda por aqui, ele fica dentro da sua casa, com você, ele fica na casa de um amigo. Ele está fazendo por maldade? Não. Ele não sabe aonde ele vai, o que ele pode fazer. Ele não enxerga. Lembra que eu falei outro dia? Pode ter um mentor aqui em cima. Ei, me enxerga. Estou falando de uma forma bem, né, didaticamente bem infantil, mas o mentor está lá, dizendo, eu estou aqui, bora aqui comigo, mas aí precisa do quê? Precisa do quê, gente? Precisa do centro, precisa da Umbanda, precisa do Candomblé, precisa de todas essas linhas espiritualistas, aonde seres maravilhosos que se dedicam a falar, estou aqui, vou emprestar um pouquinho meu ectoplasma para você enxergar outra coisa aí. É só isso que acontece. Você se disponibiliza para que ele, para o seu ectoplasma que você demanda, que ele demanda de você, ele utiliza, aí então ele fica, ele consegue ficar, você faz essa intermediação, por isso é médium, faz essa intermediação entre o mentor dele, o companheiro dele, o amigo dele, a mãe dele e ele. Aí ele vai enxergar. E também não sabe o que tem, mas pelo menos ele vai à frente, ele anda. Entende? Então, nesse caso aqui, que ele é esquecido, na minha visão, é porque ele está por ali.
Naquele dia ele foi no cemitério, mas ele fica por aqui, ele vai. Quantas situações a gente tem? Pessoas que ficam, ai, estou aqui, vou na praia, tenho edificado por aqui. É ou não é? Não, não sai, porque não conhece outra coisa além disso. Então fica por aqui. E aí, daí que volta para aquilo que você falou das vibrações, né? Do conjunto, né? Desse sentimento de amor, vai ajudar no espírito dele. Na verdade, ele não tem laço, porque assim, por que é importante a gente pensar a respeito? Aqui, a gente ficar criando laços de ternura, laço de afeição, laço de amorosidade. Por que é importante? Porque é uma forma de que, quando eu crio isso, eu não estou sendo só bonzinho. Não estou preocupado em ser bonzinho. Eu estou preocupado em que eu preciso entender e compreender o momento que eu estiver, seja aqui ou seja do outro lado. Se eu estiver do outro lado e eu fiz esse laço, eu vou ter socorro. Eu vou dizer, me ajudem. Eu preciso achar saída. Alguém vai me ouvir. Assim como hoje tem N pessoas que estão se disponibilizando para isso, ajudando a essa intermediação. Quando você deixa o laço, facilita, porque as pessoas já vão orar por você, mandar uma luz para você, mandar um carinho para você. Isso te dá, é como se fosse uma bateria. É como se você, sabe quando você chega assim, da rua, está morrendo de fome, está com as pernas bambas, assim, com fome, e você chega e tem aquela coisa gostosa, você come, você fala, ai, fartei. Você encheu a bateria física, não é assim? Aí você tem ânimo para continuar. É a mesma coisa. Então, a possibilidade desse amor que você vai entrelaçando aqui é justamente para isso. Para que depois, na verdade, é como se você garantisse o que vai te ajudar depois. É isso que eu tenho que fazer. Primeiro passo. Qual é? Desse entrelaçamento de ternura, de afeição. O que é? Esses espíritos são atendidos, no caso, não sabem, estão fazendo, não sabem lidar. Eles são atendidos através dos trabalhos São. Eles são atendidos de N maneiras. N maneiras. A espiritualidade acha jeito em qualquer lugar, em qualquer religião, aonde tiver possibilidade de que possa ter uma brecha de amorosidade, de luz, de energia positiva, ele está. Aonde for possível. Sim, com certeza. Aliás, o anterior? Qual? Esse? Os esquecidos, se a gente for pensar pelo que Jesus ensina, né, mesmo aqueles meio malzinhos, né, que a gente falou, que não deixaram muitos rastros de ternura, de amor amorosa, são nossos irmãos também. E são filhos de Deus também. E se a gente, nós fizermos um paralelo entre os desencarnados esquecidos e aqueles que estão esquecidos aqui no plano ainda vivente, né, os que fizeram os que estão em prisões, os que estão fugitivos, etc. Há um paralelo muito importante. Porque apesar das suas ações e apesar, a não ser que eles sejam sociopatas, que realmente não estabeleceram uma relação de afeto com ninguém. A parte sociopata, todos aqueles que cometeram atos assim ou assado e causaram esse esquecimento, no fundo do coração deles existe um desapontamento por nossa, nem minha irmã, nem minha mãe, nem meu pai, nem fulaninho, nem meu filho, né, que eu tenho a vida, está lembrando de mim nesse dia, ou ainda esse momento. Então, essa que desenvolve a terra, só pelo coração somos presos a ela. O nosso coração continua
vibrando aquilo. Então, se formos seguir a lei do amor, e que a gente não vai esquecer mesmo que aquela pessoa tenha nos feito mal, nas nossas orações, ou mal alguém perto de nós, as nossas orações são que vá luz, que chegue luz, que chegue ajuda, porque essa é uma ação de caridade para isso. E tem mais uma coisa que você chamou atenção e é importante a gente lembrar. Somos presos a ela pelo coração. Ele mantém o coração, como você falou, e ele pode estar nesse momento por alguma situação esquecido de entrar. Mas a lei da justiça, a lei universal, ela é muito maravilhosa. Porque o que vai fazer? Ele vai falar assim, eu também concordo que ele pode passar, poxa, pode não falar para os outros, né? E também assim, não tem nenhum espírito que vai falar, você viu, você não existe isso, né, gente? Mas o que existe? Existe uma consciência dele dizer, poxa, eu não consegui deixar um entrelaçamento, deixar uma ligação de amor a ponto de alguém ficar, né, me achar, me passar esse carinho e vir aqui e ficar lembrando de mim. O que faz com isso? Ele vai repensar. Então, entra a lei do amor também. Por quê? Porque ele vai ter oportunidades novamente para rever. Sim. Porque quando a gente lê, filmes, todos os espíritos que estão na situação do Brasil, os espíritos que querem e oram, principalmente que já estão tanto na Terra como no nosso espiritual, esse carinho, essa rotina de amor, ou de reconhecimento da existência da mente. Eu vejo você, meu irmão, então, eu vejo, apesar de você eu peço por você para que você se recupere, para que você se repense. Então, isso é uma sentido que a gente está falando, que é extremamente importante. Porque quando isso não acontece, realmente aquele espírito vai desaparecer. Mas a escuridão vai ficar mais difícil. Mas ele, até isso vai ter um tempo. Até isso vai ter um tempo. Em que ele, por uma situação, ou de muita dor, ou por alguém que lhe, né, lembre dele, por alguma razão, a mãe, alguma coisa assim, então assim, ele vai vivenciar. Agora, que vai servir para a sua consciência repensar que foi que eu deixei de fazer para não ter isso agora. Então, isso são maneiras que nós mesmos vamos aprendendo e vamos descobrindo, seja desse lado, seja do outro lado. A questão agora, enquanto encarnado, qual é a conversa? É todo entrelaçamento, toda linha de amor, toda linha de atenção, de carinho, de afeto que você puder manter agora, mantenha. Eu não estou falando de beijo de abraço, eu não estou falando de ficar de romanceado com quem você não tem muita afinidade. Não é isso. Amar é reconhecer que o outro pode, também como você. Apesar das dificuldades e dos erros e das diferenças que vocês têm. Isso é amor. Então, que ele ande e você se liberte. Isso é perdão. Então, é esse laço que a gente faz agora, para depois não ficar esperando, pensando naquilo, e ninguém vir ver. Bora deixar uma legião boa de amigos por aqui para rezar por nós. Ia falar uma coisa? Isso. Sim, sim. Sim.
E não tenha dúvida que no dia de finados, independente do cemitério, ou do local, ou da sua casa, o pensamento, a lembrança vai ser mais aguçada, né? Então, automaticamente, a egrégora vai se formar mesmo. Eu acredito também que muitos são beneficiados. Não são ajudados automaticamente, porque não existe ajuda do outro. Existe exemplos em que ele olha e diz, e se reconhece na onde errou. E aí vai correr atrás do prejuízo, né? Esse já foi, né? Tá, então agora a gente vai ler. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à sua inauguração e experimentam algum prazer nisso? Não, a anterior eu não li. Leu sim. Li? Não? Leu? Ah, desculpa. Verdade. Passei? A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito, cujos despojos corporais aí se encontrem, do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Aquele que visita um túmulo pode manifestar por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior desse pensamento. Já vos disse que a prece é que santifica o ato de rememoração. Nada importa o lugar, desde que seja feita com o coração. Ou seja, já falamos sobre isso, né? E não interessa onde, pode até ser no cemitério, desde que seja com o coração. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos assistem à sua inauguração, experimentam algum prazer nisso? Muitos comparecem a tais solenidades quando podem, porém, menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. A gente já falou, né? Isso é uma pergunta clássica do século e da cultura na época francesa, aonde era muito assim levado em consideração os belos túmulos, né? Aquela coisa assim, tanto que no próprio túmulo do Allan Kardec eu não conheci, mas dizem que é assim, inclusive é visitado até hoje, todo bonito, não sei o quê, de pedras, como é que fala? De granito, preto, parari, pará. Então, assim, é isso que eles perguntaram. Na verdade, eles estavam querendo saber, porque era a prática da época, né? Fazer toda aquela. Ele fala: olha, eles podem comparecer. Lembra por quê? Porque alguém vai estar pensando neles, mas só. Porque se alguém estiver levantando um negócio lá e foi comemoração, levou banda e tudo, sei lá o quê, para comemorar, para ele não faz diferença nenhuma. Agora, ele aproveita porque tem gente pensando nele. Só por isso. Então, lembre-se, não adianta fazer um negócio e se não falar, a gente está fazendo porque ele era importante, mas ninguém gostava. Pronto. Aí você já alfinetou. Ele nem vai aparecer, ele nem vai querer estar ali. Está fazendo sozinho o negócio. Certo? Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que noutro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? É essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? A afeição particular do espírito por determinados lugares, inferioridade moral. Que importa este ou aquele pedaço de terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Pergunta novamente com relação à questão de falar assim, mas eu quero ser enterrado num, sei lá, pensa em 2 cemitérios, um bem bonitão, outro bem simplesinho. É normal, às vezes, ter na cidade, assim, né? O Jardim da Saudade, bonito, maravilhoso, e ter outro, assim, bem furreba, né? Que é para massa.
Não é assim, gente, normalmente? Quer dizer, ele está perguntando, tem essa questão, né, de ter essa preferência. Como é que se vê isso? A espiritualidade respondeu que isso é inferioridade moral. Vocês acham que é? Ter essa preferência? Aqui pegaram pesado, né? Escuta, você é uma pessoa do bem. Você tem as suas manias. Você tem todo o direito de ter. Vida física, você pode o que você quiser, desde que você, a sua preferência, não traga malefícios para o outro, você pode tudo. Concorda? É exatamente isso. Então poderia falar assim, não pode, né? Eu acho que ele falou assim, se ele tem uma afeição por um determinado, sabe aquela coisa assim, eu vivo aqui, mas quando eu morrer eu quero ser enterrado em tal lugar, tal cidade, por causa de família e tal. Isso é inferioridade moral? Não. Então, para mim, essa pergunta não fez muito sentido, não. Porque assim, ele pode ter essa preferência. Inferioridade moral? Não. É só um capricho dele material físico que não influi nem contribui, sabe aquela história assim? Não tem influência nenhuma, certo? É o que eu penso, viu, gente? Para mim não faz muito sentido isso. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? A resposta simplesmente é como aquela outra que eu falei para vocês. Deve-se considerar futilidade? Não chega a ser futilidade. Sabe aquela coisa assim, vai fazer um velório, faz um velório maravilhoso, ostentado, assim. O que eles estavam querendo saber assim, com a espiritualidade? Acho que muitos ali da mesa, médios, tinham medo de falar assim, nossa, será que eu estou ostentando e é pecado? Então tinha muito da coisa da igreja na cabeça. Então, assim, ostentação é pecado, sabe assim? Ter dinheiro é pecado, sabe aquela coisa assim? Então, tem que tomar muito cuidado. Então, assim, é fútil. Digamos assim, é necessário? Não é. Agora, é uma coisa assim, a família pode, querem fazer todo um auê, comidas, lugar, um caixão bonito, é proibido? Então, assim, deve se considerar futilidade, tipo assim, é fútil, não deve fazer? Não. É um gosto humano. Lembre-se sempre, primeiro é da humanidade, onde no momento nós estamos, no contexto que nós estamos, depois vem cultural, dentro do país que você está, o lugar que você... Então, assim, pode, claro que pode. Voltando, tudo você pode, desde que não ofenda o outro próximo, desde que não tire, não ofenda, não traga malefícios para o próximo. Então, assim, eles estavam querendo saber que se fosse fútil, não ia mais fazer coisas tentadas, provavelmente era isso, né? Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestam aos despojos mortais? Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha livre de vaidades terrenas e compreendem a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficais sabendo, a espírito que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhe tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que façam de seus envoltórios corporais, que ainda conserva alguns dos preconceitos deste mundo. Pois é. E aí está perguntando, o espírito em si, né, o ser que deixou aquele corpo, ele fica assim, reparando, porque a palavra é, né? Ele fica reparando no contexto que está acontecendo, no que está acontecendo ali, né? O que vocês acham? No que está acontecendo, sabe? Durante o velório, todo aquele processo, o espírito fica observando, fica analisando. O que vocês acham?
porque muitas vezes, como ela falou, muitos ainda estão ali. Porque assim, vão de vez, ficam ali, por quanto tempo? Eu não sei, sabe por quê? Porque aquela história, gente, cada um tem uma maneira, cada um pensa de um jeito, cada um vive de um jeito, cada um sente de um jeito. Então não tem dois iguais, é difícil a gente rotular, conceituar uma regra, porque não existe isso, né? Então, assim, é mais, digamos assim, vamos dizer que pela lei natural, se você, se você está bem, se você não tem problema nenhum, né? Se você não está levando carga nenhuma negativa, digamos assim, se você está mais preparado, creio eu que você nem olhe para trás. Você nem olhe para trás. Por quê? Porque se você tiver um entendimento de que não vai acabar, você vai continuar vivo, então, pelo menos no mínimo, você vai ficar atento para saber o que é, para onde vai, mesmo que você não saiba, mesmo que você não saiba. Mas você vai ficar com a curiosidade. Diferente daquele que vai totalmente despreparado e vai ficar sem entender o que está acontecendo. Vai falar, olha, eu estou lá e estou aqui. Não, quer dizer, desencarnou. Pior de tudo é isso. Fica ali ainda. Por quê? Porque ele não sabe, não entende, não conhece, não ouviu, não acreditou. Então vai ficar difícil, ele vai ficar por ali mesmo, até alguém, né? E o duro que é aquela história que eu falo, não adianta alguém querer ajudar. Não vai conseguir ajudar se ele não der uma liberdade de dizer, tá bom, eu quero saber o que é. Se ele não tiver esse pensamento de cansei, ou quero mudar, ou não gosto mais daqui, ou qualquer coisa assim, ninguém tira ele do lugar. Ninguém. Ninguém. Nem Jesus, Espírito Santo, nem Deus. Ninguém. Se vivo não tira, quanto mais morto. Então, assim, eu estava pensando o seguinte, foi até interessante isso, porque se você parar para pensar, as honras que expressa. Mas como eu falei, se ele está mais assim, ele vai e não quer nem saber. Minha mãe, você falou uma coisa interessante. A minha mãe foi uma devota mesmo, daquela assim, beata, sabe, evangélica, a beata. Na simplicidade dela, ela era aquela religiosa fervorosa, sabe? Que eu digo assim, se vai ser, seja inteiro, né? Se vai ser, seja inteiro. Confie e tenha fé plena naquilo. E ela vivia aquilo. Ela vivia aquilo. Então, quando ela foi para o hospital, que ela viu que ela sentiu engraçado, ela foi entrar no hospital e ela falou para minha irmã, eu vou entrar, mas eu não vou sair mais viva. A minha irmã olhou e falou, que isso? Minha irmã contou, né? Ela falou, e tá tudo certo, tá tudo bem. Ela falou, eu já sei, porque ela tinha sonhado que ela estava em outro ambiente. Então ela pôs na cabeça que ela ia. Eu acho que até foi por causa disso mesmo. Aí quando chegou, ela ficou alguns dias, ela ficou muito mal. Eu lembro que um dia antes ela pediu, a minha, ela falou assim, tem como chamar a pessoa lá da igreja lá para fazer uma oração? Porque eu quero ir, sabe assim, eu quero ir limpa. Limpa. Ela usou uma outra palavra, mas ela queria dizer isso, eu quero ir limpa, sabe? Aí eu fui, chamei, ele foi no quarto, fez a oração, ficou um tempo com ela, depois saiu, ele falou assim, falou para mim, fique bem tranquila, que a sua mãe, hoje ela não passa, mas ela sabe disso, e ela está muito bem. E realmente, ela estava com a expressão boa, e ela foi, continuou com a expressão tranquila, e detalhe, ela fez a escolha de onde ela queria o funeral, gente. Ela falava para mim e para minha irmã, se eu não for naquele lugar bonito lá, e eu não ficar lá no funeral, eu vim buscar vocês duas. Juro por Deus, eu me lembrei disso agora. Ela fez a opção, ela queria lá, porque ela falou, lá tem cafezinho, eu não quero que as pessoas fiquem sem comer.
Assim, lá é bonito, lá é cheio de vaso, umas mesas bonitas, uns lugares. Ela foi lá, quando ela estava bem, nem estava doente. Ela foi lá para conhecer. Então, assim, eu achava legal porque estava tudo certo. Tanto que quando foi, a gente falou, não, tem que ser tudo igual, porque eu mesma falei, daqui a pouco ela vai voltar e vai ficar brava com a gente ainda. Ela pediu tudo isso. Ela fez aquela exigência que ela queria. E é por isso que ela deixou de ser alguém que tinha fé. Não, claro que não. Só que ela disse, não quero sepultamento, não quero essa casinha, essa sepultura, não quero. Bote na terra, porque eu não quero nem. Não sou eu que estou lá mesmo. Eu já fui embora. E meu pai falou, então tá, vai ser assim. Pois na terra, ficou na terra pura, ela não quis saber, sabe? Não quis saber. Isso foi legal. Agora tem outro detalhe com relação a isso. Que eu estava vendo no curso, né, na leitura que a gente faz com o grupo, aí eles levantaram uma questão, foi bem interessante, eu guardei isso, de que a gente conversou isso. Ele falou, se a gente pudesse ver no dia a dia, num dia, a gente fala assim, ó, meu terceiro olho vai abrir, eu vou ver todos os desencarnes hoje. Vou olhar para cima e vou ver todos os espíritos saindo, né? Ele falou, é tragicômico. Ele falou, porque você vê aquele que foi lá, vai ser dado como indigente, estava lá o corpo lá, o camarada está indo na boa, porque ele está na paz. Saber onde está o disposto dele, sei lá, ele está preocupado com isso. Aí você vai ver o outro que tá lá se debatendo, que não sabe, quer ficar no corpo, porque não conhece nada, não sabe nada, e tinha muita condição. Então ele falou, e a família está lá no desespero, ele falou, então é tragicômico você ver os espíritos deixando os corpos e não tem nada a ver com essa referência que nós temos. E seria interessante a gente poder ver um dia para entender isso aqui, né? Que não tem nada a ver, não tem a relação, sabe? Realmente de sabedoria, de sábio, de bondade, não tem nada a ver com a coisa material. Tá bom. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa se ainda está perturbado. Aí assim, tem uns que podem querer ficar simplesmente porque quer estar na companhia, quer ficar mais um pouco ali, tal. Outros porque não sabem sair dali, que é aquilo que a gente falou, não sabe. Outros nem olham para trás. A gente tem é muito comum pessoas videntes irem ao velório e verem, né? Cumprimentar, ver a pessoa, o vidente. Daí quando chega para ver a pessoa no caminho, ué, mas é a pessoa que eu cumprimentei. Aí vai descobrir, só ele cumprimentou, só ela cumprimentou ele. Mas ninguém mais cumprimentou, porque só ela que viu. É muito comum. É muito comum. Agora, eu vou dizer, se ele está mais, sabe, ele não quer olhar para isso, porque ele vai estar próximo, ele vai estar presenciando choro, ele vai presenciar dor, ele vai presenciar sofrimento. É legal para ele? Não é. Então, se ele está mais evoluído, eles dizem que ele nem olha para trás. Tipo, no velório ele já foi. Agora, se é apegado, pode estar por ali mesmo. Aí a questão é com vocês. Ali no velório é bom. E depois do velório? Quer continuar a ficar junto com o corpo? Aí que o bicho tem. Lisonjeiam a concorrência de muitas pessoas ao seu enterro, mais ou menos conforme o sentimento que as anima. O que vocês acham aqui? Que o espírito gosta quando tem um enterro daqueles assim. Você viu quanta gente que tinha no enterro? Muita gente gostava dele, não é assim? Valoriza-se pela quantidade de pessoas ou não? O nosso protocolo tinha um monte de gente, não coube na rua. Aí tem uns que falam assim, você viu? Tinha meia dúzia de gato pingado, não foi ninguém no enterro. Fala a verdade. É assim ou não é assim, gente? E aí, e aí a questão é o seguinte,
É melhor que tenha bastante gente ou que não tenha ninguém? Agora, Melhor que tenha se tiver muita gente e ele realmente for uma pessoa já, né, desperta, né? O que aconteceu? Ele tá ali? Não. A galerona tá sozinha, indo para o cemitério e dando uma coisa ao corpo, um respeito ao corpo que aquele ser usou. Só isso. É uma multidão cuidando, fazendo uma homenagem a uma vestimenta. E não é assim, cara. É, Quando a gente vai no enterro também, é. muitas vezes a gente vai, a maioria das vezes a gente vai, pelo carinho que a gente tem por aquela pessoa, tanto que viveu, Não, mas aqui, eu sei disso, mas para os familiares e amigos. então, mas é o protocolo. Você vai em respeito à família, você vai em respeito àquele que você gostou muito, mas eu estou dizendo friamente que se você parar para pensar, aquele ser, se ele for uma pessoa já num outro momento, já está mais, ele não está ali, ele, Que não é a maioria da gente, né? mas o que a gente, não, eu acho que assim, não, eu acho assim, eu estou só comentando o seguinte, eu concordo com isso que você está falando, com certeza, é sempre uma demonstração de amor, mas friamente, você não precisa estar ali. O que eu estou dizendo é, aí vira mórbido, o Espírito fala, não, é porque tinha muita gente, então eu vou continuar aqui até lá no cemitério. Aí você vai voltar para a sua vida, para o seu espaço físico, aonde queira ou não, ele é alguma coisa que te dá ele é alguma coisa que é uma carcaça que te dá uma segurança, né? De segurança que eu digo assim, da incerteza, do medo, né? Você se fecha ali no material. Ele não tem mais. Então por que ele vai até lá por causa de 200 pessoas? De dizer assim, vão estão. Não! Não. Se pode ter 300 pessoas e falar assim, I'm so sorry, fui. Entendeu? Então, é bom para a gente lembrar o seguinte, não pode ir, deve ir em respeito àquele corpo que ele utilizou, a vida, a família, a toda que ficou. Então, a esse amor para a gente que está, com certeza, é uma forma de ir digerindo a realidade, né? Porque tem muita gente que até não quer, não vai, evita, e aí fica depois até se sentindo mal porque não foi com o tempo, não é isso? Isso tudo são protocolos para a gente. A gente tem que entender que essa comemoração, quando a gente fala assim, ele está dizendo assim, resumindo a comemoração para mim, depois que fui, não precisa nada, se eu estiver bem. Agora, quem precisa é quem está aí. Então, exatamente. Então, se a gente começar a entender essas coisas, a gente pode fazer tudo igual, mas faz com outra visão, sem dor, sem aquela coisa sofrida. Essa é a ideia, né? Vamos terminar aqui, senão a gente não sai hoje. o espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros quase sempre para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam, todos os sentimentos que lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a propensão a roubo dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Pense um pouco, gente. Eu não vou fazer nem comentário. Isso aí é típico daquele grupo que fez assim, será que vai voltar? Será que a questão de herança? Nada a ver, gente. Nada a ver. Isso aí também achei que tinha nada a ver. Último. O instintivo
O instintivo respeito que em todos os tempos, entre todos os povos, o homem consagrou e consagra aos mortos, é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Eu acho que isso aí é uma coisa meio que natural, né? Assim como a gente veio aí nessa história da nossa humanidade, toda a nossa condição biológica, de ter um tempo de vida, da condição material, de morrer, nascer de novo, parará, parará. Bom, enfim, é uma proposta, né, que foi colocada há muito tempo atrás, e eu acho que isso aí automaticamente a gente foi observando, né, no decorrer da nossa evolução, até mesmo biológica e espiritual, a gente foi observando essa situação da morte. Então, a gente precisa agora estar na fase de começar a aprender a não sofrer por isso, a fazer isso ser uma coisa natural. Mas a gente veio aprendendo, depois a dor que se sentia, ficava uma semana, né? Como tem muitas culturas ainda, fica uma semana com o corpo ali, fazendo aquela história toda de velório e tal. Então, a gente agora começar um processo de desprender de tudo isso, né? A gente veio e começou a se prender aquilo que estava perto da gente. Que a gente começou a formar grupos para viver, aí a gente tinha quem acolhesse. Agora, aí a gente só que acolhia, mas perdia. Pense o sofrimento e a dor, não entendia, nós não entendíamos. Então a gente veio sofrendo com tudo isso, a gente só aprendeu a sofrer na perda de outro, que não é perda, porque a gente não consegue ainda pôr na cabeça que o outro lado continua tudo igual. Para isso a gente vai terminar, lembra que eu falei do videozinho curtinho, da vida, a morte não é nada?